Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Fé na Educação, aqui no Cast Arretado. E já agradeço a sua companhia, você que está ao vivo ou você que está assistindo em um outro momento. Muito obrigado pela sua presença. Hoje, este episódio, ele é muito especial, muito especial. Nós temos aqui um convidado especialíssimo, que é o pastor Estevão Fernandes. Se você não é de João Pessoa, você não é da Paraíba e está ouvindo pela primeira vez esse nome, se ligue, porque você vai gostar muito do nosso bate-papo hoje. Você que é de João Pessoa, você que é da Paraíba, já conhece e vai escutar um pouco mais sobre essa trajetória linda do pastor Estevão Fernandes. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo. Oi, André. A alegria é minha, na verdade, a honra é minha, né? Porque a gente interage. Gostei até do ambiente, que é este arretado, né? Eu sou sertanejo, sou de Princesa Isabel, então eu acho que também sou arretado. Então vamos aqui juntar a nossa natureza e conta comigo, para mim é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Eu já vou pegar essa deixa do sertanejo aí. Isso. O senhor é do sertão da Paraíba. Isso, Princesa Isabel. Princesa Isabel. A famosa Princesa Isabel na história. A história da Princesa Isabel. Pastor, o senhor nasceu em Princesa Isabel? Nasci num sítiozinho chamado Cabeça do Porco. Além de princesense, eu sou mesmo da roça lá. Minha mãe, família pobre, né? E 9 filhos e eu nasci lá no meio dos matos. A família do senhor, a senhora, sua mãe, como é o nome dela? Minha mãe, Terezinha. Minha mãe era de Pombal e foi morar em Princesa Isabel, que meu avô era o que a gente chama de fiscal de renda. Meu pai era delegado da polícia, sargento da polícia. Pessoa respeitadíssima ali da região. Um protestante daquela região. O único. O único. Apostou para minha mãe, deu no que deu. E ali, ela era de Pombal e o seu pai é de Princesa Isabel? Não, meu pai de Caiçara. De Caiçara. Ele foi para lá trabalhar como delegado. E lá conheceu sua mãe. Rapazinho novinho e escada. São 9 filhos? 9 filhos. O pastor está ali no meio, é o Eu sou primeiro? terceiro. Sou terceiro. Princesa Isabel. E ali na cidade, aí o senhor mora esses primeiros anos no sítio? Eu só fiz nascer. Né? Nasci, e interessante, André, eu vim conhecer Princesa Isabel já com 16 anos de idade. Ah, sai cedo de lá. Porque meu pai era delegado, vive sempre... Depois ele fez concurso para o Correios e Telégrafos, ficou sendo o diretor dos Correios. Aí já minha próxima irmã nasceu em Areia, outra nasceu em Cajazeiras. Aí vai. E foi aqui até chegar em João itinerante. Pessoa. Parou aqui. Muito bem. Então, o pastor nasceu em Princesa Isabel, mas aí logo cedo começa aí também viajar, né? Vai pela profissão do pai. Mas aí o senhor vem para João Pessoa, ainda adolescente? Adolescente. Pastor, eu tenho como professor, eu tenho sempre uma curiosidade da vida escolar dos meus convidados. Aqui em João Pessoa, o senhor estudou aonde? E a gente aqui fica exposto ao que você quiser perguntar, né? Não tem nem como dizer não responda, né? Agora já era. Pega mal, né? Olha só, família pobre, mas eu tive a bênção de pegar num tempo que o ensino bom era o ensino público. Eu estudei todo o meu primeiro grau e segundo grau, que no Colégio Estadual de Santa Júlia. Santa Júlia. Que hoje eu acho que nem existe mais. Eu não conheço. E era aqui em frente, de lado aqui da Igreja Católica da Torre, do Padre do Bandeira. Hoje é um colégio do Estado. E depois fui para a Escola Técnica Federal, onde fiz o curso de Eletrotécnica. E com 18 anos, naquela época era vestibular, eu senti a vocação muito forte em mim para o ministério, amava a igreja, amava a teologia, sem saber nem o que era. Então fui para um seminário em Recife, me internar, fazer teologia, e depois 5 anos interno, voltei para João Pessoa já como pastor, ordenado aqui da Primeira Igreja Batista. Mas, pastor, eu sei, eu fiz a minha colinha de casa, eu sei que o senhor também tinha uma inclinação ali para a vida militar. Era um sonho de meu pai, meu pai delegado. Se preparava ali para a AMAN, Agulhas Negras. Eu achava bonito, meu pai fardado, né? Que foi me encantando. E na época que eu nasci, eu sou de 55.
Então, quando eu tinha 10 anos, 65, o Brasil vivia o Era o regime militar. o apogeu. Só que a gente não sabe que tem outra repressão, tem, sabe, só se bonito militar, aqueles carros. Então, eu coloquei na cabeça, vou ser militar. E também, na época, era uma espécie de segurança do futuro do jovem. Então, eu sempre fui um bom aluno e fiz concurso para ir para a Escola Preparatória de Cadeiras em Campinas, depois ir para Resende. E, nesse meio termo, então, a cabeça virou, a história virou, e eu entrei no outro exército, o da salvação. Ali o senhor com aquele desejo de entrar para o exército, vamos dizer assim, militar, e aí o senhor tem uma experiência assim que faz mudar Tem uma experiência rota. mística, né? Que eu vejo quando você pega um padre, realmente padre, não é? E são tantos que são realmente padres, o que é que ele diz? Ele diz que ser padre é um sacerdócio, é uma vocação que tem. Não tem como explicar, mas ele sente aquilo e faz a vocação à vida. Interessante, assim também foi comigo. Eu sempre fui evangélico, né? Já nasci no contexto evangélico e comecei a amar, estudar a Bíblia, estudar teologia, queria ser missionário no bom sentido mesmo, viver para Deus. Interessante que na mesma época eu tinha um primo de Princesa Isabel, primo legítimo, que também tinha vocação só para o sacerdócio católico. E fomos juntos para o seminário, ele para o Carmelita, em Recife, e eu para o Batista. E também Recife. Depois ele tornou-se famosíssimo, hoje é bispo, né, arcebispo de Alagoas, Maceió, foi bispo aqui de Guarabira, um homem brilhante, inteligentíssimo. E então aí nós entendemos essa linguagem da vocação. A vocação transcende a confissão. A confissão é um contexto onde você se cria naquilo que você gosta. A vocação tem a ver com a sua relação com Deus. O senhor está falando do seu primo Dom Antônio Muniz. Nós dois. Primo legítimo. Mãe e irmãs super unidas. Duas irmãs, e aí tem dois homens, servos de Deus, cada um vai seguir o seu caminho. Dom Antônio Muniz eu conheci, tive a alegria de conhecê-lo. Eu como missionário católico morando na Serra da Raiz, e ele era bispo de Guarabira. Ele tinha saído, eu não sei se foi a primeira diocese dele, não sei. Acredito que sim, eu estou em dúvidas agora, acho que foi, né? Foi. E ali, Dom Antônio Muniz, eu conheço ele em Serra da Raiz, e depois eu conheci ele também em Maceió. Eu sou de Maceió. Eu vim para Paraíba para ser missionário aqui, e já depois eu volto para Maceió e conheço, e tenho esse contato com ele lá, Dom Antônio. Olha aí que bênção, né? Um homem de bem, viu? Um homem de bem, um homem de Deus, um homem inteligente. O senhor tem contato com ele assim? Sempre que é possível. Eu estive ontem com minha prima, né? Irmã dele, mas hoje ele vive mais... São atividades tantas. A gente sempre a correria, né? Sempre, quando ele vinha de uma pessoa de nossa casa, sempre mantivemos contato. Sempre, sempre, sempre. Nesse período, o senhor vai estudar em Recife, no Seminário Batista. De Recife. Muito jovem. Rapaz, 19 anos de idade, eu já era seminarista. Era internato? Eu era interno, porque era um seminário para os estudantes de todo o Nordeste. E ao chegar no Recife, fazendo teologia, eu sempre amei estudar. No ano seguinte, né, fiz vestibular para a Federal de Pernambuco, fui estudar administração e francês, na Aliança Francesa. Era interno, não tinha tempo, não é, para fazer essas coisas. Nunca fui muito de esporte, essas coisas. Meu esporte foram os livros. A primeira experiência que o senhor tem com o ensino superior é teologia? Primeira, teologia. Teologia em Recife. E aí, depois que o senhor termina os estudos lá, volta para João Pessoa. Isso. E já é nomeado pastor da primeira igreja batista com 23 anos de idade. 23 anos de idade. Menino. E ousado, sabe por quê? Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu fui tomar posse da igreja, eu não queria muito pastor na minha posse, só alguns. Eu queria amigos e queria levar na minha posse o arcebispo católico na época, Dom José Maria Pires. Sim. Fui visitá-lo na arquidiocese. Um jovem, 20 e poucos anos. Ele recebeu assim, de maneira bem light. Diga, meu jovem. Me apresentei, deu convite. Ele teve um susto. Disse assim a mim, olha,
Eu irei com certeza. A única coisa que eu talvez não vá é se naquela semana o Papa me convocar para Roma. Aí brinco, eu disse, você sabe que o Papa é o Papa. Se convocou, Mas, não vai poder ir. mas se não tiver convocação, estarei. E, para minha surpresa, ele foi, todo paramentado, com todo o clero, e honrou muito. Eu coloquei em primeiro lugar. E ali eu comecei a mostrar a João Pessoa que chegava um jovem, mas queria que um jovem que ia abrir diálogo, ia derrubar muros, novos caminhos. E uma ousadia, né? Uma ousadia, vamos dizer assim, do diálogo. Do diálogo. E um bispo, na época, era se chama Bispo Vermelho, não é? Dom José Maria Pires era um assim mesmo das ligas camponesas na época. Mais ligado à teologia da libertação, né? Mais ligado, não, super ligado. Mas um homem de bem, um homem que sempre recebeu muito bem. A gente teve muitas conversas, mas muitas conversas, até ele sair de João Pessoa e foi para Minas. Sempre tivemos amizade, até hoje. Quando a gente, em qualquer lugar, o abraço é fraterno e respeitoso. É legal, porque você vê, o senhor já começa ali o seu ministério na primeira igreja batista, mostrando um caráter ecumênico. Uma vez eu vi o senhor falar, uma mente ecumênica. Uma mente ecumênica. Porque o ecumenismo não é um objeto de cerimonial, não é? Não pode ser apenas um simpósio de universidade. O ecumenismo tem que começar na mente da gente. Você tem que ter uma mente aberta para os outros, que respeite os outros e também procure entender os outros. Se não for na sua mente, o resto é só liturgia formal. Pastor, depois de Dom José Maria Pires, aí sucede ele Dom Marcelo Pinto Cavalheiro, que tinha um perfil, eu vou dizer assim, sei lá, mais materno. Mais pastoral. Eu conheci pouco também, mas ele era assim, conhecido como Dom Ternura, um homem terno. O senhor teve essa ligação, esse contato com Dom Marcelo? Mais ainda do que com Dom José, porque Dom José Maria Pires, naquela época, era muito menino, e quando, depois da minha posse, o Brasil fervia, o negócio da ditadura, a teologia da libertação, né, era divulgada, contestada e contextualizada. E Dom José Maria Pires vivia embrenhado, né, nessa luta. A gente se encontrava sempre para discutir coisas comuns da cidade. Já que Dom Marcelo foi mais diferente, foi mais pastoral. Quando eu fiz 20 anos de ministério, ele foi à minha igreja, foi à minha festa, e fazíamos muitas cerimônias juntas, Natal, sei lá, aniversário da cidade. Com Dom Marcelo, eu tinha uma relação muito estreita, mais pastoral. E foi muito bom. Era aquele contato de sentar na mesa mesmo, tomar um cafezinho, tomar conversar. Um café, ele dizia, pastor Estevão, o que é que a gente faz? Aí levantava a questão. Entendeu? Muito bom mesmo. Era isso que eu ia perguntar ao senhor. Acontecia momentos de uma pauta da cidade e juntos sentar e ver Sempre. Essa como nossa pauta, dar uma sugestão. Nosso encontro é em cima do reino de Deus e do ministério. Cada um, como agentes do reino, eles no reino, essa nossa conversa sobre drogas, prostituição, menino de rua. E, na época também do Marcelo, começou a explodir no Brasil, no Nordeste, o pentecostalismo, o neopentecostalismo. E eu me lembro que teve assim, uma cena que uma imagem de uma santa foi agredida na televisão, que deu um rebolo. Sim, eu lembro. Não é? Aí a gente chamou para conversar, ele disse, pastor, o que é que a gente faz para esse pessoal aprender a respeitar o símbolo alheio? Então, depois eu fui visitá-lo no Recife, já ele doentinho, antes dele morrer. E, sinceramente, foi muito bom. Foi um tempo muito bom. Dom Marcelo, depois vem Dom Aldo, e aí depois de Dom Aldo, atualmente, Dom Delso. O senhor já sentou, já conversou com Dom Delso? Ainda não. Já teve alguma oportunidade? Não. Assim, já em cerimônias. Uhum. Por quê? Eu mantive muita amizade também com o Dom Aldo Pagotto, e assim, mas quase que mais assim, era uma coisa era estranho, não, era interessante, né? Por causa de amigos confessores. Uhum. A gente conversava muito. E no dia que com Dom Aldo? No dia que ele saiu de João Pessoa,
ele me passou uma mensagem, disse assim, só 3 pessoas sabem onde eu vou estar. Minha mãe, Padre Fulano e o senhor. Olha só. Ele disse assim, porque o senhor é um dos poucos amigos que eu tive de verdade nessa cidade. Quando ele recebeu o diagnóstico, que estava doentinho, e a primeira coisa que ele fez, saiu do consultório, foi na igreja, ligou para mim, para orar por ele. Já pensou? E a gente orava junto de joelho no meu gabinete. E a gente tinha muitos encontros de poesia, de música, até que... Ele tocando a sanfona dele, ele tocava a sanfona. Sanfona, piano. Ele amava música, né? Enfim, foi muito bom. Mas muitas cerimônias, um trabalho com uma publicação comum. Quando eu lancei meu primeiro livro, chamado Quando Vem a Brisa, na Fundação Carlos e Américo, ele foi para o lançamento, deu a palavra. Enfim, foi muito bom. Quando ele faleceu, quando ele saiu, depois, houve aqui um hiato, no João Pessoa, foi um serviço da arquidiocese para manter alguém respondendo. Sim. Mas lembro que Dom Adelso veio em plena pandemia. Os contatos pessoais não estavam tão... O homem mais maduro veio literalmente como um apaziguador. E, então, 2 anos, ninguém nem ouvia. Poucos católicos ouviam, porque ele também tinha que se reservar. Sim. Depois a gente se encontrou no Natal, numa cerimônia no Ministério Público, e disse, quando passar tudo isso, a gente se encontra. Muito bem. Mas, quando terminou a pandemia, tudo foi muito intenso, né? Muito intenso. E o estilo dele é diferente, ele é muito recluso, né? Uhum. Ele é bem especial. Pastor, a gente falando agora sobre esse período da pandemia, as igrejas fechadas, né? Eu lembro de uma palavra do Senhor que, assim, tinha muitos líderes religiosos que eram contra o fechamento das igrejas. Alguns, como o próprio Dom Delso mesmo, apoiava a ideia. E eu lembro que o Senhor se colocou favorável ao fechamento das igrejas, porque em muitos lugares as pessoas não estavam respeitando, né? E ali, eu achei uma frase muito interessante naquela época, que assim, é como se fosse assim, que se eu dissesse, a igreja não está fechada, a igreja é viva, a igreja somos nós, algo assim. Foi. Né? E ali começa o contato com os fiéis através da internet, né? Como o senhor, assim, pois é, lembra disso? É interessante, veja bem, no dia 1 de março de 2020, que a pandemia começou no dia 3, oficialmente, o prefeito, à época, Luciano Cartacho, foi à igreja me fazer uma visita. Ele disse assim, eu tenho tudo isso documentado. Ele disse, pastor, a gente vai precisar do seu apoio. Eu estou sendo informado que a pandemia vem com força e provavelmente vamos ter que fechar lugares públicos, entre eles os templos, missas e cultos. Isso vai ser estranho, a gente vai precisar do seu senso, né, do seu equilíbrio. Eu acredito que é a primeira experiência que nós temos aqui de fechar templos. Então ele esteve lá e no dia 1, no dia 3 aconteceu o fechamento. Então houve muito tumulto, porque muitas igrejas pequenas, sobretudo as mais pentecostais, elas sobreviviam das ofertas dos fiéis. E muitos templos pagavam aluguel do templo, fora o salário do pastor. Então, teve igreja que fechou mesmo até hoje, que o dono do prédio pediu o prédio. Uhum. Entendeu? Imagina, eu quero pagar 20 mil de aluguel por mês. Não tinha culto, como é que ia ter esse dinheiro? Então, a minha igreja não, como as católicas não, eu tenho um templo próprio, mas muitos vivem de aluguéis. Sem falar que vocês sabem que no início houve também muita politização da pandemia. Uhum. Mas eu sempre gostei do bom senso. Aí eu gravei um vídeo e disse, gente, escute, os templos estão fechados, as igrejas não. Isso, eu lembro, essa frase. Porque a igreja é maior que o templo, né? Então, você pode rezar em casa, pode orar em casa. O contato pela internet também. Então, e vamos usar o recurso. Aí foi que apareceu o culto online. Então, eu achei até melhor, porque enquanto eu tinha 1.000 pessoas no culto, online, falava 40 mil online. Entendeu? 40 mil pessoas, é uma expectativa grande. E minha igreja passou logo para 200 mil assinantes no YouTube. Você tem ideia? A gente recebeu o prêmio do YouTube.
de assinatura, recebeu dinheiro. A gente comprou muita mídia quando ele veio do YouTube, porque a igreja tem A monetização. 200 mil pessoas na igreja. Na época não era coisa comum. A igreja, ela chegou a mais pessoas, a mensagem chegou a mais pessoas naquele período de forma online. Sem comparação. Não tem Sem comparação. também falar que a gente viveu uma ilusão. Qual é a ilusão? Eu pegava num púlpito, não tinha ninguém, só cadeira, mas também não tinha nenhum problema. Ia para casa, ninguém não tinha discussão, não tinha casamento, não tinha nada. Tinha só pregar e ir embora. Foram 2 anos de utopia pastoral, parecia o céu. Mas aí passou. Graças a Deus. Que passou. Porque Mas, o contato é importante, né? e aí, é como eu digo, né? Na educação, nós aprendemos muita coisa com a pandemia. Principalmente a trabalhar com as mídias e com as redes sociais. O senhor acredita que a igreja também aprendeu a trabalhar com as mídias nesse período? O senhor falou agora, mas hoje? Eu diria, André, sem nenhum tipo de soberba, não, que eu não sou. Mas as igrejas evangélicas, né, saíram na frente disso. Sempre o mundo evangélico foi muito bom de mídia, de música, né, de tudo. Bem, muito, anos-luz na frente. Então as igrejas vestiram pesado, né? E tudo. Tanto que hoje tem igrejas que são 100% mediáticas, 100% virtuais, com 15, 30, 40 mil fiéis. O culto é pensado de forma online. Para atingir quem está longe fisicamente, ainda mais hoje, perto. olha, ainda hoje, os cultos da minha igreja são transmitidos ao vivo pelo YouTube, manhã e noite, ainda hoje. Tanta gente ficou online que ninguém quis mais se desligar. Então, todo domingo, o culto de manhã, de 10h30 da manhã e 6 da noite, transmitido online pelo YouTube, e são milhares de pessoas ligadas na hora, pelo canal, chama-se Espaço Gospel Oficial. É o canal do YouTube. O canal do YouTube. Depois tem como colocar, João? O endereço na tela depois? É só isso, Espaço Gospel Oficial. Coloca na descrição, né? É. Como é, pastor? Espaço Gospel Oficial. Espaço Gospel Oficial. YouTube. Ali é transmitido os cultos. Ao vivo. Pastor, o pastor Estevão hoje, as pessoas que gostam da mensagem, de ouvi-lo, aonde é que as pessoas podem escutar a mensagem? Eu digo fisicamente. A Igreja Batista? São três lugares que eu estou semanalmente. Todo domingo, às 9 da manhã, aqui ali na primeira igreja do centro. Ali a nossa catedral. Perto do Liceu ali. Ali. Nossa catedral, ali nosso útero, né? E ninguém pode deixar com o útero que ele gerou. Mas como a cidade cresceu, a igreja também, então a igreja tem uma extensão dela na Rui Carneiro, que a gente chamou de Espaço Gospel, só para tirar esse nome de igreja, estava muito desgastado na época. A igreja está sempre muito ligada assim, a dinheiro, a picaretagem, não sei o que lá. E o povo tem até vacina. Eu digo, não, bota outra coisa. A ideia do nome foi minha ideia. Foi Espaço Gospel. Para desconstruir limites. E é tanto que muita gente católica no domingo vai. Porque eu conheço pessoas que vão. Porque o louvor e a palavra de Deus não tem nada. Não tem, assim, aquela linguagem típica de igreja. Então, todo domingo lá eu prego às 10h30 da manhã e às 18 horas. Lá no Espaço Gospel Rui Carneiro. Domingo, às 10h30. 10h30 e 18 horas. E toda terça-feira eu faço estudo bíblico também presencial no Espaço Gospel, a gente chama Espaço Gospel Sul, que era a principal dos bancários, não é? Toda terça-feira o senhor está lá fazendo estudo bíblico. Daí, quando reabriu a pandemia, porque muita gente mora naquela região, ficou sem não é negócio católico, seria nossa paróquia lá. E toda terça-feira eu faço culto lá, muita gente, é uma bênção muito grande. Então eu prego toda terça-feira e todo domingo nesses 3 lugares. A primeira igreja batista, aqui no centro, perto do Liceu. É interessante a linguagem que o senhor usou. O útero, é ali que foi gerado e não... Por isso o nome primeira igreja batista, na época do protestantismo crescente, então havia também um espírito anticatólico. Então, por exemplo, na Igreja Católica, a igreja primeira que nasce é a matriz. A gente passava a usar a primeira igreja batista. Primeira, matriz com outro nome. Era matriz com outro nome. Então, todas as igrejas batistas de João Pessoa, da Paraíba, aliás, elas nasceram daquela igreja.
Entendeu? Ela, no tempo, quando ela foi criada, ela tem 110 anos. 110 anos. Paraíba é com Y, é a primeira igreja da Paraíba. 110 anos. 110 anos de história. Não é bonito isso, não é? Nesses 110 anos, o pastor Estevão está... 44. 44 anos. 1980. É, até agora. O pastor jovem 23 anos. já passou por muita coisa. Demais. O que você puder pensar. Eu digo assim, igreja, o meu limite de sofrimento, de estresse, de dor, de dores pastorais, eu não aguento mais nada, tudo foi esgotado. Eu acredito que o senhor, aquela passagem bíblica, já conhece muitas ovelhas só pela voz, Só né? pela voz. Pelo grito, pela dor. Mas também foi bom ver a cidade nascer. Você entendeu? Eu participei da fita que inaugurou Mangabeira com Wilson Braga, não é? E participei também de tantos ex-governadores foram amigos meus. É isso que eu ia perguntar. Assim, eu ia tocar no assunto de uma forma diferente, mas o senhor é uma influência religiosa na cidade há muitos anos. É uma referência religiosa há muitos anos. Você vê, a gente sempre está aqui fazendo uma comparação católica, veio vários bispos, e vem vários padres, e o senhor vai acompanhando tudo isso. O senhor já, acredito que sim, mas para o pessoal dimensionar, essa reflexão que o senhor deve fazer de vez em quando, assim, eu sou responsável por muitas almas. A minha palavra, a minha orientação, tem um peso. Ela tem um peso muito grande. E isso, pastor, acredito eu que tem uma responsabilidade, uma pressão muito grande. Como é que o senhor lida com essa pressão? Tá? O senhor me perdoe eu falar com essa ousadia. Junto com o arcebispo, é o nome mais pesado religiosamente da cidade. André, veja bem, imagine, você lida com educação, com mídia, né? E está aqui, com o público. Você imagina, tudo que você diz tem um peso. Tem peso. Então, mesmo assim, é a vida de um pastor de uma igreja. Acontece que eu cheguei primeiro que todos, e eu sempre procurei um caminho diferente. Então, ao invés de ficar trancado no gueto do templo, eu quis ser um homem da vida e de outras vidas. Então, eu mantive diálogo com a Igreja Católica, mantive diálogo com a Federação Espírita, mantive diálogo com a universidade. Eu fui o primeiro pastor em João Pessoa a estudar psicologia, a me formar em filosofia. Quando eu entrar em filosofia, como é que para um pastor aqui? Porque, na época, dos anos 80 ainda, filosofia e esquerda de mão dadas, né? Sim. Eu vi surgir na universidade todo esse movimento do pós-moderno, essa desconstrução do que nós tínhamos do saber, não é? Mas eu sempre mantive esse contato, cultos e palestras e simpósios. Então, não é que eu não me sinto melhor que ninguém, mas a presença continuada gera uma referência. Naquele tempo, qualquer coisa, o pastor esteve culto ecumênico, não é? Você vê, até o governo de Ricardo Coutinho, que não era muito religioso tanto quanto outros, mas todo Natal tinha um culto no Palácio, éramos eu e Dom Aldo Pagotto. Na Federal, no FEB, culto de Natal, eu e Dom Aldo Pagotto. Cerimônias, não é, tal, eu, na época, Dom Marcelo. Então, isso vai dando uma presença constante, como referência, mas não é que fosse melhor que ninguém. É referência. Qual é o peso que eu acho? Quando você sabe o que você fala, tem uma coisa que a sua fala tem que ter um ingrediente subjetivo que é maior que a fala, chama-se credibilidade. Porque fala para falar é logotemia. Não, você tem que falar e a sua fala tem um peso de credibilidade. Então, você, da Paraíba, João Pessoa em particular, muitos católicos me respeitam, encontro na rua. Ah, pastor Estevão, eu sou católico. Alguns vão dizer assim, para me isolar, eu sou católico, apostólico romano. Nem vem que não tem, mas eu lhe admiro, não é? O senhor pastor que eu escuto nessa cidade. Então, por quê? Porque nunca gastei meu tempo denigrando ninguém, não é? Por que fazer isso? Nunca precisei de competir com ninguém. Por que fazer isso? Não acho que religião é competição. Pelo contrário, a gente compartilhar a fé e trabalhar para o bem comum. Isso traz muita renúncia também, não traz, pastor? Sem muitas. Olha, já fui convidado para ser
senador da República, deputado federal, prefeito, governador, várias vezes. Dificilmente há um período de eleição em que ele não chegue não seja assediado. Mas eu deixo bem claro para todo mundo, não é uma questão de nada, é uma questão só de consciência de missão. Eu entendo assim, que se eu aceitasse isso, eu estaria traindo a minha missão. Então, eu acho que é importante participar. Como é importante. Isso. Sem dúvida, né? Senão você fica alienado. Mas a missão é diferente de um mandato. Daqui a pouco eu vou voltar nesse tema política, Tá como o cristão, como assim, né? O senhor, como pastor, como orientar um cristão na política. Mas o senhor falou que a sua primeira experiência com o ensino religioso, com o ensino superior, é teologia no seminário. Mas o senhor falou também que é o primeiro pastor aqui de João Pessoa, talvez a Paraíba, a cursar psicologia. Foi. Anos 80, foi um escândalo. E tem um detalhe. Quem me deu a bolsa foi um padre. No UNP? Sim. Padre Paulo? Não. É como Padre Marcos Trindade. Padre Marcos. Porque todos os anos, todo ano, os cultos de ação de graça do UNP eram na Igreja Batista. O UNP tinha duas cerimônias, né, religiosas antes da colação de grau. Era de manhã o culto, ação de graças, e de noite a missa concelebrada. E no outro dia a colação de grau. Estou lhe falando dos anos 80. Sim. Anos 90, o UNP era o auge de uma pessoa. Então, todo julho e dezembro, primeiro banco da primeira Igreja Batista, Padre Marcos, Padre Trigueiro, né, outros, né, os professores. E um dia teve um culto do UNP, eu fiz a homilia do culto. Quando acabou a minha mensagem, o Padre Marcos me chamou assim num canto. Disse, olha, escute, você é formado em psicologia pela minha abordagem? Não, você não criou uma bolsa? Que pergunta? Você perguntou ao menino, você quer uma bola? Né? Aí ele disse, pois vá tal dia. Pois eu fui, eu fiz psicologia no IP, a convite para o Marcos Trindade. Aí já vai teologia e psicologia. Mas eu sei que o senhor também gosta muito de filosofia. Amo. Quando eu saí de Recife, eu cheguei aqui eu me formei em filosofia e psicologia simultaneamente. Fui na Federal e meu diploma de teologia na época não era reconhecido pelo MEC. Hoje, teologia é um curso reconhecido. Na época, não. Anos 80, né? Aí eu cheguei na Federal para cursar filosofia e a banca não aceitou meu diploma. Entendeu? Não, isso aqui não é reconhecido, não vale nada. Eu tenho que valer alguma coisa. Eu passei 5 anos estudando, não é possível, me teste. Mas como... E a banca de esquerda. Aí um professor disse bem assim, vamos fazer o seguinte, senta aí, vamos fazer um teste de pensamento subjetivo. Se você sair bem nesse teste, você é nosso aluno. Aí passaram lá, mandaram falar sobre Hegel, entendeu? O espírito em Hegel. É que era pesado. Aí eu também meti o pau. Eu só sei que eu escrevi tanto que eles se cansaram de ler e disseram, a vaga é sua. Eita. Um pastor jovem, formado, com a base acadêmica considerável. Graças a Deus. Como... Eu vou fazer umas perguntas sobre algumas pessoas, que eu sei que o senhor tem uma proximidade, mas o que é ser pastor para o senhor? É responder uma vocação divina, é se dispor, né, nessa vocação a ensinar a palavra de Deus dentro da minha percepção teológica, da evangélica, a salvação em Cristo e nutrir as pessoas com 3 nutrientes indispensáveis para a vida: fé, esperança e sentido. Jesus disse, eu vim trazer vida e vida em abundância. Esse é o sentido. O apóstolo Paulo diz, tudo eu posso em alguém que me fortalece. Isso é esperança, isso é um combustível. Entendeu? Então, essas coisas, para mim, são tripé ser pastor. Por outro lado, ser pastor tem também os adjetivos.
mas menos importante do que a cultura dá. Então, por exemplo, hoje, para a sociedade, o mundo nosso plural, o mundo nosso pós-moderno, ser pastor é tanta coisa, menos pastor. A pessoa pode ser aproveitador, vigarista, pode ser político, pode ser status, pode ser tanta coisa, que tem lugar que eu até hoje me calo para dizer que sou pastor. Eu sou apenas conhecido. Porque ser pastor pode estar também ligado a muitas coisas estranhas, escusas e sombrias. O senhor falou uma palavra tripé. E eu até anotei na minha colinha aqui também a palavra tripé. Mas a palavra tripé que eu coloquei aqui, pastor, foi família, religião e educação. Educação, fantástico. Que, para mim, esse tripé é uma base para uma vida cristã, uma vida cidadã, saudável. Família. Tudo. Família, projeto de Deus. Família está para a vida o que a fundação está para a construção. Por que nós vemos hoje as crises, sobretudo de paternidade, de identidade? O que falta é família. A gente tem uma geração hoje de meninos que não tiveram nem conhecer os pais. Frágeis. Não conhecer os pais. Entendeu? Uma família desestruturada. Claro, disfuncional. A gente usa esse termo disfuncional. Aí chega na universidade, não entende o que é um professor. Então, a referência. Não tem referência de autoridade nenhuma. Não é de submissão, é de autoridade. Esses caras têm algo a me dizer. Entendeu? Porque nunca tiveram um abraço. Quem primeiro abraça, leva o coração. Né? Não tiveram ninho. Então, família é isso, eu acho. E a importância da religião para fundamental. A pessoa? Veja bem, olha, a religião, eu acho que assim, religião e vida são inseparáveis. Por exemplo, você está aqui, você é educador, você é professor, mas só uma coisa você, para mim, Estevão, fez o diferencial nesse papo, para mim está sendo muito proveitoso. Você sou missionário católico, então ser missionário, quer dizer, lhe dá um espaço que não é comum, mas um espaço que é vital. Então, a religião é vital. A religião é tão vital que quem a nega a cultua, só que de forma diferente, com outros altares. Mas como viver sem Deus? E aí vem o terceiro tripé, a educação. A escola. Tudo. Tudo que eu sou devo educação. Tudo. Por que eu estudei psicologia? Por quê? Porque desde pequeno eu aprendi sobre educação. Desde pequeno, entendo que a educação é assim, é um patrimônio. Meu pai era pobre, meu pai era do Correio, entendeu? E não tinha como não dar. Eu casei sem carro, nunca tive nada, agora de educação. Então, eu acho que a educação faz parte, é um legado que você tem respeito a você mesmo e para os outros. Nós, religiosos, nós temos uma plena consciência de que há um combate espiritual e que esse tripé é o alvo. A família é o alvo, a religião, o ser religioso e, muitas vezes, uma investida na educação, porque lá vai trabalhar na mente dos jovens. Eu diria assim, não vou pensar diferente, você vai acrescentar uma diferença do que você falou, você está certíssimo. Primeiro, a família é o primeiro alvo desse combate espiritual, porque destrói a família, você destrói o indivíduo. E você deixa o indivíduo à mercê de histórias que vão ser muito complicadas, de referenciais afetivos, referenciais de tudo na vida. Aí, veja bem, aí vem a religião, você destrói a fé e o temor a Deus. Se temor a Deus, você faz qualquer coisa na vida. Aí, não é medo, né? Não, temor a Deus é o respeito. É o respeito. Respeito. Olha, o temor a Deus me faz respeitar o ser humano. Por exemplo, por que não trata ninguém mal? Eu digo na minha igreja. Porque todo ser humano, só porque é humano, tem essa imagem de Deus. Então, quando você detrata alguém, denigra alguém, você acredita em Deus. E a educação, mais que o alvo, hoje a educação está sendo usada como um espaço, quase uma arma destrutiva. Né? É uma educação que deseduca, entendeu? E isso é muito triste. A Igreja Batista aqui em João Pessoa, ela tem uma referência educacional, tem uma escola? Tem. A sua história foi assim.
No passado, o melhor colégio de João Pessoa, antes do Pio X, no Dinas, era o Colégio Batista. Era o único que tinha o ônibus ia buscar a gente em casa. Era quase que internato. E depois esse colégio, ele era um investimento americano muito grande. Os que fundaram o Recife, o Americano Batista, e toda a capital brasileira sempre tem uma rede batista forte. Coisa bem da cultura americana, das universidades americanas. Aí depois, política de gestão, nos anos 60 passaram para o Estado, e a última diretora foi Carmen Isabel Carlos Silva, que é educadora fantástica, e depois foi morrendo. Hoje nós temos uma escola muito boa na igreja, chama Colégio Batista Brasil. A gente crê que a educação é tudo. Ele fica ali perto, vizinho ao Espaço dos Gospels. Colado, parede com parede. Eu conheci a escola, uma estrutura fantástica. Uma estrutura fantástica. O senhor vai lá, o senhor visita, todo já dia. foi na escola? Já estive hoje. Todo dia vou lá, sento com as crianças. Qual assim, o senhor tem uma ligação com a escola de responsabilidade? Nenhuma. Só moral. Então, a escola foi uma parceria entre a igreja e a maior rede batista de educação, que é a rede Batista Mineira. Eu queria ter uma escola, mas eu disse assim, eu quero uma escola de referência. Uma escola primeiro mundo. E na pandemia, aqui investiram mais de 5 milhões de reais. A igreja deu a estrutura, eles deram a infraestrutura. Agora nós estamos caminhando para ter uma escola de referência para crianças pobres. Vai ser uma escola social. A primeira de João Pessoa vai ser no BES, vamos inaugurar no dia 2 desse mês. Que coisa. Uma escola social. No Bessa. No BES. Vai começar com 200 alunos, uma parceria entre a igreja, essa rede mineira e a prefeitura de João Pessoa. Que benção. Que benção. Eu, como eu falei, né, eu conheci, na verdade, eu não lembro, 2, 3 anos, como professor de filosofia, eu deixei meu currículo lá. Tá brincando? Eu deixei meu currículo Quem sabe, lá. porque hoje filosofia a gente não está ainda assim, não tem essa série ainda, né? Uhum. São crianças na fase Então, primeira. Mas quando e chegar... eu lembro que fui fazer a entrevista, fui fazer a prova lá, fui muito bem recebido, muito bem recebido. Agora, realmente, eu não lembro se era professor de história ou para filosofia, eu não lembro agora, eu acho que era filosofia. Aí fizemos a entrevista, aí depois fui chamado para outra fase, que era a entrevista com a diretora, não lembro bem agora, Márcia, Sandra, não lembro. Sandra, né? Tive muito simpática comigo. Mineira, de Juiz de Fora. Então, foi. A gente fez a entrevista, mas não era a época, viu? Ainda. Não era... Tudo no tempo de Deus, né? Mas, assim, amei o ambiente. E você percebeu que todo esse processo, sei lá, tudo mostrando, tudo, nem apareci. Porque a gente fez um acordo. Eu não tenho gerência nessa gestão. Por quê? Não precisa. Tem que respeitar a direção, não é? Os critérios científicos, o currículo, para não virar apadrinhamento. Não é? Tem gente competente para fazer essas coisas. Pastor, a gente vai mudando a rota, né? Um pouquinho assim. O senhor tem um contato próximo com o pastor Silas Malafaia, não tem? Muito. Ele é seu amigo? Amigo. De ligar, trocar telefone. Aí, Paraíba, bravo, pavio curto. Ele tem esse negócio de pavio curto. Mas assim, também... né? Mas é um homem de Deus. Mas um coração longo. Pastor Silas, assim, ele é do estupim, ao mesmo tempo, ele é de paz. Aquele é um momento. É um homem de bem, homem de Deus, homem sério, honestíssimo. Ele esteve aqui várias vezes comigo. Acredito, não sei se foi no aniversário. Foi no completei 60 anos de idade. Ele esteve aqui. Foi um pregador. Ele é gente muito boa. Gosto muito dele. E eu já vi também o senhor numa foto com o pastor Cláudio Duarte. Amigos. O senhor visitou ele em janeiro? Somos amigos, amigos. A gente tem um grupo que ele faz parte. Aí, quando foi o final do mês passado, ele ligou para mim e disse: Estevão, eu vou mandar sua passagem. Quero que você passe aqui um dia comigo na minha grande Xerém, só para a gente conversar e rir da vida. Não teve conversa. Pastor, ele é humorista no dia a dia, assim mesmo. 100%. É aquele jeito dele. Aquele é a alma dele. Ele brinca com casa. A mulher dele nunca sabe, quando vai namorar, se ele quer fazer amor, quer só enganar.
os filhos. É divertido, Ele né? tem uma alma lúdica. Ele é um cara muito leve, entendeu? Você E vê também muito sério também. cada pastor, cada missionário, Deus delega, Deus confia um dom, uma missão. É verdade. Né? Eu reconheço no Senhor, assim, nós estamos nos conhecendo pessoalmente hoje, mas como eu gosto de estudar o tema, eu já acompanho a vida do Senhor há muito tempo, há um tempo, e vejo realmente essa sua disponibilidade, eu vou falar assim, acessibilidade, né? Essa mente ecumênica, essa humildade. Isso aí eu posso dizer que com o passar do tempo eu fui percebendo. E com outros pastores, por exemplo, né? O pastor Silas Malafaia, o temperamento dele é diferente do senhor. Extremos. Né? Mas Deus confia a ele claro. um dom de mensagem. E uma coragem que né? poucos têm nesse Brasil. Coragem de dar a cara a tapa. Né? E por causa disso... É importante ele no país, né? Apanhar, né? Então... Quem se expõe, né? Quem dá a cara, né? E tem aí, no caso, um grande amigo do senhor também, o pastor Cláudio Duarte, que aí vem o humor, né? Vem o humor. Ele é muito engraçado. Que você vê que como Deus vai... Interessante. E o pastor Silas é Assembleia de Deus, eu sou batista, né? A gente pensa diferente em tantas coisas, mas a gente se encontrou e juntos, gosto muito dele. Eu tenho uma profunda admiração pelos dois. Homens de Deus. E o pastor André Fernandes? Meu filho, né? É uma Como benção. o senhor vê o ministério dele? Eu estou vendo, hoje? né? Estou vendo. Então, eu estou vendo o ministério de André com Provérbios 4,18. Diz assim, que o caminho do justo é como a luz da aurora e vai brilhando até ser dia perfeito. Então, ele está agora... A aurora começou a brilhar, né? Ele só tem 2 anos de pastor, praticamente. Formado em Direito, depois Teologia... Mas eu vejo um futuro brilhante. Primeiro, porque ele é outra geração, não a minha. Eu tive que ser pioneiro. Ele já pega o caminho pronto, né? Eu construí tudo isso. Ele vai só pregar tudo construído. Ao mesmo tempo, ele construtor de amizades, de pontes, construtor de projetos. Por exemplo, o Espaço Gospel. Colégio Batista. Foi ele que trouxe para João Pessoa, não fui eu. Foi a visão dele, a mediação dele. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que meu maior legado, depois de tantos anos, foi meu filho. Mais do que qualquer coisa. Eu estava preparando esse momento assim e eu fiquei imaginando o que deveria passar na cabeça do pastor Estevão ver o ministério do filho. Coisa boa. Né? Um filho que orgulha, né? E assim, esse bastão do filho é fantástico. Eu me lembro de Jesus, quando Jesus estava perto de voltar para o Pai, juntou os 12 discípulos, Judas ainda na época estava com ele, disse assim, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E eu disse a André, como Deus me enviou, né, eu também estou lhe enviando. Verdade. Pronto, eu vou conversar um pouquinho com o senhor sobre política. Muito bem. Estava demorando, mas eu também já estava esperando. Mas eu assim, a minha área não é muito polêmica não, sabe? Eu convidei Padre George gente muito boa para vir conversar com a gente também. E aí fechamos uma data, mas não pôde, e agora a gente já está vendo a outra data. E eu disse para a assessoria, o meu objetivo aqui não é a polêmica, porque já foi tão falado, já foi tão ventilado, a imprensa está aí todo dia falando disso. O que eu quero mesmo, pastor, é isso, sabe? É as pessoas conhecerem esse lado. Isso. Eu quero aproveitar e já antecipar um abraço para o Padre Jorge, gosto muito dele, sempre estou com ele em Ministério Público, nesses projetos sociais, ele é um cara voltado para isso. Tem uma linguagem diferente, né? Tem um coração muito aberto, gosto muito do Padre Jorge. É um dos padres que eu tenho muito respeito de uma pessoa a ele. O senhor já foi recentemente lá no hospital, depois desse processo? Não por, assim... Deixar a poeira baixar? Primeiro é o seguinte, quando eu perdi um irmão em um acidente de carro. Eu demorei 2 anos para ir ao lugar onde houve o acidente.
porque a visão me maltratava. Então, o osteopatizé sempre foi uma coisa muito nossa da cidade, né? Então, ir lá, de forma imediata, ia me maltratar. Segundo, eu fiz com Deus um voto. E cumpre esse voto, que você chama de promessa na linguagem católica, só muda o termo. De que eu não ia me associar a nenhuma voz, não ia nunca para a imprensa, não ia responder nada, que insinuasse, denigrir a imagem do padre que passou. Certo. Por uma razão só. Não leva a nada. Eu acho que eu quero me juntar vozes para levantar o que ficou. Certo. Então, por que não, não é? Porque essa tendência nossa, a gente tem que olhar agora o osteopatizé como uma reconstrução e ajudar, sobretudo para o Padre Jorge, que está nesse momento, e tocar para frente. Eu faço parte do Estado de um conselho, chama-se Conselho Fundo de Combate à Pobreza, o FUNCEP. No FUNCEP éramos eu e Dom Aldo. Ele foi criado no governo de Cássio Coelhinho e continua nos demais governos. Nós representamos as ideias não do governo, os segmentos... Sociedade civil. No caso do Dom Aldo, os interesses católicos e os interesses evangélicos. Como uma igreja pede uma ajuda para fazer uma creche. Aí eu vou dizer, essa igreja existe mesmo, é sério. E Dom Aldo a mesma coisa. Quando Dom Aldo saiu, então, o Padre Egídio ficou no lugar dele. Então, eu sempre estava com ele nas reuniões, o conselho passou a se reunir de forma online na pandemia. Então, tem uma relação muito amistosa e não vou usar a minha voz para dizer nada na ausência dele. Se não puder ajudar, atrapalhar não tem porquê. Até porque às vezes Cada a imprensa quer só especular. Né? E não me passo para isso. Tá bem. A Primeira Igreja Batista tem os seus trabalhos sociais também, com a população. Isso. O que você pode nos dizer assim porque às vezes o fiel que está ali ajudando, muitas vezes ele quer saber aonde a caridade dele está chegando, né? A nossa igreja, de forma específica, a primeira igreja tem um amplo projeto social. Hoje nós trabalhamos com toda a comunidade do lugar que se chama de Jardim Bom Samaritano, que é no Cristo, perto da Rua do Rio, uma área muito pobre, já está há muitos anos, onde a igreja lá investe. Nós temos uma missão da nossa igreja no Porto do Capim. Quando você chega lá, você vê logo um templo bem bonitinho, a gente trabalha muito ali, é pobreza total. E nós temos também hoje um trabalho muito grande, que mais amplo do ponto de vista científico, que é junto à cidade de Alagoa Nova, onde a gente trabalha com a ONG internacional, a terceira maior do mundo, com o objetivo, em 10 anos, mudar o índice, o DH daquelas crianças. Daquela região lá. Então, a gente tem uma investigação e agora vai ter a escola social na UBS. Isso, é isso que eu ia falar. E eu fiquei muito feliz em saber. E temos um projeto chamado Esperança e Vida, que é diário. E posso ir visitar, não posso baixar a escola lá? Posso fazer uma filmagemzinha? Vai ser no dia 2 desse mês, de março, a inauguração. Você pode, inclusive, já estar convidado. 2 de março. Como também... 2 de março, me perdoe, é que dia, João? Tu lembra aí? 2 de março? É uma sexta-feira. É uma sexta-feira. Né? Sexta-feira. Vai ser de manhã? Eu acho que sim. Tá certo. A gente vai acompanhando as informações. Eu vou acompanhando. Eu vou estar 2 é um sábado? 2 de março? Você vai avisando aí. Vai atualizando, né? E veja bem, nós temos o nosso trabalho urbano, nosso trabalho mais, digamos, mais intenso, que não podia ser diferente, é na comunidade do São José. Nós temos, chamamos Esperança e Vida, nós temos um grupo de mais de 100 mulheres, ainda educação, todo um projeto de vida. Por exemplo, eu não tenho igreja do São José. Eu nunca quis botar uma igreja lá dentro. Já tem muito. Eu digo, não. Acho que eles vêm para o Espaço Gospel. Entendi. Já basta de exclusão. Perto, né? É outra coisa. Eles entram. E vão lá, né? Vão tem grupo de dança. Templo, né? Vão para quê? Se você só abre uma igreja lá, o que é que eu estou dizendo? Não venha. Fica aí. Não, ele vem para a gente. É lindo o trabalho. Muito bem. Aí, na política, tem um nome que as pessoas associam muito ao senhor, né, que é Queiroz. Ele já disse que não vai ser candidato a prefeito. Faz muito bem. Né? Foi o sábio. senhor acha que o caminho é esse mesmo, não ser candidato?
Veja bem, Ele pode contribuir de outra forma. eu acho, para mim, assim, eu respeito a posição dele, pronto. E acho, e se ele fosse candidato, também respeitaria, como respeitei quando ele foi candidato ao Senado. Então, gosto muito dele, casei Queiroz, foi meu filho na fé, ordenei ele pastor, é um rapaz brilhante, né? Mas eu acho que ele pode contribuir muito mais como pastor, porque veja o que acontece. Deus me deu a graça, isso chama-se graça de Deus, não tenho nada a não ser graça. Eu sempre convivi bem na Paraíba com a classe política, em todos os sentidos. Os governadores todos me receberam bem, todos me acataram bem, todos sem nenhuma exceção, não importa nem a linha ideológica. Os prefeitos, né, todos sem nenhuma dificuldade. Muito me honrou como pastor. Eu até acho estranho, mas eu sempre digo que foi um cara fantástico comigo. E, né, o Ricardo Coutinho, me honrou com muita dignidade. Sempre me honrou como pastor. O Luciano Cartacho, sempre me honrou. O Cícero Lucena, todos sempre me honraram. Outros que eu esqueci também estão na mesma coisa. Mas por que eu acho? Porque eu nunca fui homem de partido. Eu fui homem da cidade, fui um pastor. Na hora que eu entro, nunca me filiei em um partido em particular. Isso eu ia perguntar, o senhor não é filiado e nunca foi? Nunca aceitei. Por quê? Já fui sediado demais. Mas por quê? Porque eu acho que na hora que você acessa um partido, você partiu-se. Vai defender aquela bandeira. Você partiu-se. E eu acho que um pastor de verdade, e eu não sou o único, tem muitos pastores de verdade, ele tem que ser como Jesus, caminhar pelas praias da Galileia. Onde vai ter pessoas de vários... Que barco vai encontrar. Jesus conversava com prostitutas, com pescadores, com fariseus, com saduceu. Ele era o homem das praias. Ele não tem uma praia particular. O partido é só praia particular. Hoje existe um diálogo entre o poder público municipal, por exemplo, o prefeito Cícero Lucena, o governador João Azevedo, com o pastor Estevão. Existe, sim. Pastor, tem uma proximidade. Tem, pastor. O governador, o atual, assumiu também em plena pandemia, mas um dia eu fui visitá-lo na granja e me recebeu com muita honra. Interessante que eu fui o último, eu me inscrevi para conversar com ele e ele me deixou no último da lista, na granja. Eu acredito que de propósito. 6h30 da noite, estava lá. Aí, eu nunca vou esquecer isso, como ele foi cortês comigo. Ele disse, pastor Estevão, não acho estranho você ter ficado por último, foi de propósito, porque eu queria que o senhor gastasse mais tempo. Entendeu? Eu imagino. Queria conversar sem pressa. E conversamos, oramos. Eu, o prefeito Cícero Lucena, a mesma coisa, muito, muito atencioso. Sim. Agora, eu acho assim, se eu fosse... Você imagina, por exemplo, eu fui convidado agora para ser candidato a governador do Estado. Essa última eleição. Você imagina, de repente aparece na televisão, pastor Estevão. Então, muda a geografia dos relacionamentos. Muda. Não tem para onde correr. Claro. Eu passei abraçado e também excluído. Uhum. Imagine que vergonha para mim diante de um palácio. Quem está querendo uma Deus com o senhor? Pastor Estevão. Receba não. Porque aí é um adversário político. Você ganha um adversário. Então, por que mudar isso? Não preciso disso na minha vida. Eu quero morrer como pastor. O senhor não tem dificuldade com nenhuma linha política na Paraíba? Eu tenho liberdade de criticar, eu tenho liberdade de sugerir, eu sou sempre bem ouvido e atendido. Eu tenho liberdade de sentar com o governador, com o prefeito, com muitos que já foram, e sentar, vamos pensar sobre isso. Porque eu penso supra-ideologicamente. Eu penso o todo. Eu sou um sociólogo de formação acadêmica. Eu penso a realidade como um todo e digo assim, esse caminho é perigoso. Entendeu? Eu não penso partidariamente. Eu, de propósito, não tenho nem eu, nem meu filho, nem minha mulher, emprego público. Eu podia, isso tudo ter conseguido. Era só pedir. No tempo que não tem nem concurso. Sim, né? sim. Não, por que isso? Porque eu também queria estar livre para te dizer assim, olha, vamos pensar melhor, sem depender de um vínculo de emprego. Eu sempre gostei dessa isenção. Assim, olha, você nunca verá em canto nenhum de João Pessoa meu nome, Estevão Fernandes,
um DR na frente, você vê PR. Eu tenho 2 doutorados. Um recebi de uma faculdade americana e aqui na minha querida UFPB, nossa UFPB. Mas eu sempre gostei de ser pastor Estevão. Eu João Pessoa, eu não sou doutor Estevão, eu sou pastor Estevão. Onde chega o pastor Estevão. Não importa se eu vou ensinar alguma disciplina, importa que chegou o pastor Estevão. É como você, no mundo católico, chegou só Dom Fulano, chegou Dom Fulano, chegou Dom Deus, Dom Deus. Não importa se ele tem doutorado, ele é a figura que chegou. Isso não impede que o senhor oriente e que defenda algumas pautas que é própria do... Claro, por exemplo, eu estou vivendo crises profundas, né? E quando é preciso criticar a esquerda, eu digo que estão errados. Quando é preciso criticar a direita, eu digo que estão errados. Então, eu eu não sou radical em nada. Por exemplo, nunca fui um bolsonarista cego. Quando almocei com ele umas 3 vezes, cara a cara. E umas 2... Com ele, o senhor fala Bolsonaro. Eu e ele Malafaia de lado. E você diz assim, isso não está certo, isso não está certo. Entendeu? Ao mesmo tempo, tem pautas da esquerda que eu digo, isso não está certo. Entendeu? Então, não sou preso a nenhum radicalismo que não me permita dizer, não estão pensando errado. Entendeu? Um crente, um evangélico, um cristão, ele deve se posicionar politicamente, por exemplo, nas redes sociais? Se ele for responsável, sim. Ele não pode entrar nessa onda, né? Ele fala, por exemplo, Jesus disse, vocês são... Fanatismo. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Então, nem você pode se esconder na rede social para criticar ninguém de forma irresponsável, nem você pode divulgar fake news, mas se você tem uma posição e entende, né, que precisa falar, tem que falar. Agora, o que é hoje? Hoje o mundo é como diz Bauman, né? Você sabe, o grande pensador Bauman, é um mundo líquido. Você vem com sólido, esse seu sólido já vai derretido para o consumo humano. Quer dizer, ninguém leva a sério, não existe aquilo mais que defender. Você não defende mais nada a não ser um conjunto de nada que é líquido. Então, por ser líquido, como é que você vai pegar o líquido? Mas eu, por exemplo, tudo que é ligado à família, eu sou defensor, eu sou um pastor. A vida, sou um pastor. Brigo com quem não concorda, mas sou contra o aborto. Gênero. Sou definir que homem é homem, mulher é mulher. Sou a favor do casamento, sou a favor da família. E, assim, todo respeito a quem pensa diferente. Sim, democracia. Todo respeito total. E sempre para coisa como mãe de santo, pai de santo. Sim. Pastor Estevão, não há nenhum problema. Agora, eu sou cristão. Tem que saber dividir, né, pastor? Uma vez, que eu tenho minhas pautas, mas também eu tenho respeito ao próximo. Claro. Agora, por exemplo, uma vez me lembro, até hoje, como prefeito aqui de João Pessoa, que queria uma cerimônia de comendo no Natal, que na cerimônia de comendo no Natal desse uma fala de uma pessoa de matriz afro. Diz, olha, toda pessoa de matriz afro você tem que respeitar. Você tem suas crenças, né? Tudo, respeito total. Agora, o Natal é uma coisa do cristianismo. Natal, quem tem que falar no Natal é pastor e padre. Natal é uma festa cristã. Então, um ecumenismo que transgrida a essência. Por exemplo, eu não vou dar palestra no dia de Iemanjá. Eu sou um pastor, eu falo, o que é que você é sobre Iemanjá? Eu não preciso de respeitar, eu não tenho o que dizer, eu sou cristão. Agora, Jesus é nosso, é próprio, não é? Não tem, então, eu me posiciono sem nenhuma dificuldade. A gente vai caminhando para o final, assunto tem, mas aí a hora vai... Tempo que não tem. Vai adiantando, né? A gente fala nas redes sociais, a gente falou depois lá na pandemia também, e aí as redes sociais ela é muito presente com a juventude também. A Igreja Batista hoje, ela tem uma presença massiva da juventude. Forte. E a igreja tem esse cuidado da linguagem, da evangelização com o jovem, não tem? Na linguagem com o jovem entra a sexualidade, entra a espiritualidade, claro, entra o futuro, entendeu? Na última pregação para eles, sábado passado, falei sobre as 5 dimensões
que dão norte na vida, que o jovem não pode abrir mão. Entendeu? Então, primeiro, conhecimento. Você tem que investir no seu futuro. Eu dou meu exemplo. Digo, olha, eu sempre gostei de estudar. Você, segundo, espiritualidade, você tem que colocar Deus na vida. Afetividade, você tem que ter alguém, você partilhar o coração, as emoções. Um assunto tão, assim, na atualidade, tão machucado, tão né? machucado. Afetividade. Família. Então, agora, você tem uma ideia, começa amanhã. Nós temos 3 retiros de carnaval da igreja. Justamente, era o assunto que eu ia puxar com o senhor agora, mas já pode começar. Pode Só falar. adolescente tem 310. Onde? Vai ser num acampamento chamado, no bairro das Indústrias, chama-se Água Viva. Uma granja. Uma granja, que eles fazem muitos anos. Aquele perto da BR ali, não é isso não? Não. Não é aquele. Aí, Bairro das Indústrias. Aqui no Colibris, nós temos para a juventude, que é outra linguagem. Retiro também. Retiro com Carnaval. 250 jovens da igreja. Então, adolescente até 17 anos. O senhor vai passar neles. Cada um. E numa outra granja tem para família e casais. São 3 retiros. Então, são 3 retiros de carnaval que começam amanhã ou amanhã. domingo? Amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Começa amanhã. É de amanhã até a segunda-feira à noite, terça-feira à tarde, depois do almoço. Aí tem um que é para adolescente. Só para adolescente, linguagem deles, um só para jovem, Um só para casais. E o pastor Estevão vai estar lá. Adolescente é brincadeira e tudo. Porque tem coisas que... Tem que ter coisa muito lúdica, né? Para ocupar o tempo. É muito bom. E o senhor vai estar lá? Um dia em cada um. Com certeza. E com alegria. Bom, eu ia puxar esse assunto justamente dos retiros de carnaval e aquelas pessoas que não vão estar em retiro, os cristãos, né? Qual a mensagem ou qual a orientação para esse período carnavalesco que o pastor Estevão falaria desse período de carnaval? Primeiro, na minha igreja, eu vou manter os cultos normais. Quem não for vai ter culto no Espaço Gospel e culto lá no centro. Mas qual a minha mensagem? Sempre transforme o estar em uma condição de melhorar o ser. Está em casa, não é? Não vai viajar, investe na família. Transforme esses dias num feriado único, não é? De estar com a família, estar com o casal, estar com os filhos e netos, não é? Curta a bênção de morar numa cidade que tem uma praia como João Pessoa, não é? Já pensou? Pega num domingo, pega na segunda-feira, vai para a praia, caminha um pouquinho, faz daquilo ali um altar, aquilo é uma coisa sacramental, aquilo é muito lindo. Meus melhores sermões são feitos na beira da praia, caminhando. Ali vem inspiração. Não tem como. Ali, para mim, é uma sala de aula, ou então é um local de retiro, ou então é uma prancha e você tem que escrever. Entendeu? Muito bem. Eu vou finalizar mesmo. O senhor fez uma cirurgia em 2019. Foi. Ali pegou muita gente de surpresa, muita gente ficou preocupada. Me pegou de surpresa. Pegou o senhor de surpresa também. E hoje, como é que o pastor Estevão está cuidando da saúde dele? Pois é. Então, os fiéis querem saber como é que o pastor está se cuidando, né? No nosso podcast arretado. Eu coloquei um stenter. Então, eu refiz toda a minha alimentação de vida e meu biorritmo. Todo dia eu vou para a academia, já fui hoje. O senhor vai para a academia todo dia? Todo dia. Lá no Cabo Branco, você pode encontrar todo dia. De manhã? De manhã, entre 8h30, 8h30 até 10 de manhã. Perna, braço e como é que se diz? Então, de manhã está cuidando do corpo. Mente e corpo. Minhas manhãs são para 3 pessoas. Para Deus. Então, sempre de manhã eu oro, canto hinos, leio a Bíblia. Até às 8 horas, 9 horas. Essa é a minha manhã. O senhor acorda cedo? Tem o costume de acordar 6 cedo? de manhã. Depois é para mim mesmo. Primeiro para Deus. Não é prioridade máxima. Então, minha mulher dorme tarde, porque ela é médica, que tem aquilo tudo. Então, aí eu vou para a academia, faço meu café, frito 2 ovos, né? Alimentação bem regulada. Aí eu vou para a academia. Quando eu volto, eu tomo café com ela direito. Aí para ela. Então, Deus, eu e minha esposa. Depois almoço e... Aí começa a lida. Aí também só chego em casa, às 10h30. Olha a hora aqui, ó, já são 8h20 e o senhor está no podcast. Mas com prazer.
E antes que acabe, André, deixa eu lhe falar, eu não sou de jogar a conversa fora. Não, Zé, que você fica à Eu vontade. quero dizer a vocês que foi uma honra estar com você. Eu que agradeço. Quando Sibeli me falou, minha secretária falou, eu, André, podcast. Aí eu tomei uma decisão. Eu digo assim, eu não vou saber quem é, eu não vou filtrar nada. Eu disse assim, eu vou com a marca que eu vou. Eu queria ter a surpresa dele conhecer, entendeu? Uhum. E você tinha direito de saber tudo sobre mim sem perguntar. Sim. Mas eu vim aberto. Mas eu fiquei encantado com você, e sobretudo, de você ser de Deus um missionário. Isso um missionário, esse binômio, né? Fé e educação, fantástico. Entendeu? Pastor, muito obrigado. Muito obrigado. O que eu sabia sobre o senhor de ler, de ouvir, eu vi pessoalmente essa simpatia, Obrigado. Essa humildade, né? Uma pessoa muito acessível, muito aberto. São características de um pastor. São características de um pastor. Então, eu pude constatar nesses minutos o que eu já sabia por leitura ou por escutar muitas vezes seu sermão e alguns testemunhos de outras pessoas. Muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado por estar conosco nesse momento, né? Aqui no Cast Arretado. O Cast Arretado foi eleito pelo voto popular e na internet o maior podcast da Paraíba. É um podcast que está crescendo. E a presença do senhor, ele nos gabarita mais. Aqui. Não, eu é que cresço. Eu tô aqui no arretado. Estou saindo arretado mesmo. No bom sentido, né? E aí eu prometo mesmo que é para terminar, as redes sociais do pastor. Eu vi que o pastor tem uma quantidade de seguidor, né? Deixa eu te falar, eu de propósito fiz o seguinte, eu de propósito reduzi pós-pandemia. A interação. Pós-pandemia, porque houve muita coisa e eu não queria estar competindo com ninguém. Certo. Agora, eu estou assim, reformulando. Contratei um especialista. Isso. E até, inclusive, hoje conversamos. E a partir de março, eu vou investir muito assim no meu Instagram. Vou ter assim, toda semana uma mensagem. Eu quero usar de maneira pastoral. Quero usar minha vida, minha voz para abençoar vidas, ajudar vidas. Isso aí. Eu fico feliz, pastor, por isso, porque realmente esse alcance que o senhor vem tendo em tantas almas, tanto presencial como pelo YouTube, o Instagram leva também, né? Em muitas pessoas que estão distantes, que muitas vezes não têm acesso no YouTube também. Verdade. Então, é isso mesmo. Eu acredito que Deus... Pronto, isso foi uma das pautas da minha pauta com o Cláudio Duarte, né? Quando ele me chamou, ele disse... Quantas vidas ele não chega ali? Milhões e milhões no mundo inteiro. Ele disse, você não tem ideia, eles recebem feedback do mundo inteiro. Aí ele me estimulou muito a fazer isso. Eu vou fazer. Muito obrigado. De coração, muito feliz em conhecê-lo pessoalmente. Prazer mesmo. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, pela companhia aqui no Cast Arretado, no podcast Fé na Educação. E até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço e tchau, Deus abençoe.